que eu quis fazer esse intercâmbio para a Argentina? Na verdade, foi uma coisa muito em cima da hora. A professora Vera, que na época era coordenadora do curso, chegou lá na sala e falou: gente, abriram as vagas para o intercâmbio, tem alguém que quer ir? Aí eu falei: professora, eu não trabalho, não tenho filho, não tenho namorado, não tenho esposa, não tenho nada, sou eu. Aí ela veio, me indicou, daí, desde o primeiro período, a professora Solange, na época que ela ainda dava aula, comentou sobre isso. Eu achei que seria uma experiência muito legal, mas porque eu sou ProUni, eu achei que não poderia. Só que aí quando a professora Vera jogou isso na sala e depois eu fui, a gente viu os trâmites, vimos que era possível. E era uma coisa que desde o primeiro dia, do primeiro período, quando eu escutei falar, senti uma vontade imensa, que quem não quer participar de um intercâmbio, estudar em outro país. E foi uma coisa que foi me despertando interesse quando ela falou. Que aí ela me jogou pra cá, ela me jogou pra entrevista. Até então ela me indicou, mas eu vim pelas entrevistas, não fiquei muito confiante, porque às vezes eu tenho esse problema de ficar muito confiante, não acontecer, aí... Então vim pras entrevistas, calma, fui passando tudinho. Então quando eles falaram assim: você vai passar pelo Hércules, passou pelo Hércules, vai. Aí que eu comecei a pesquisar sobre Mendoza, pela faculdade de Cuiabá, e foi que eu fui realmente pesquisar. Comecei a preparar minhas malas, minhas viagens, porque passar pelo Hércules é só pra dar o aval final. Então foi essa coisa, foi de baque, e eu fui. O que eu senti quando eu descobri que eu ia, e eu fiquei muito feliz, aí foi que eu resolvi contar pras pessoas, que até então eu não contei. Porque pra mim não tem esse negócio de beijinha branca, não. O pessoal que bota olho gordo, eu não contei, não. Contei quando eu tive certeza. Fiquei muito, muito feliz, aí que eu contei pra todos os parentes, aí que eu comecei a comprar mala, que eu comecei a comprar roupa mesmo. E todos os meus parentes já ficaram bobos, que eu sou o primeiro da família a fazer essas coisas. Foi até uma coisa engraçada, porque quando eu tava tendo uma aula lá, na Argentina, que tava falando exatamente sobre a pré-determinação, tipo assim, a pessoa nasceu de um jeito e vai ser. Se fosse isso, era pra eu estar lá em Belfort Roxo, no meio da favela, em cima de um morro do bandido. Mas não, eu venci e busquei, tô aqui, ao ponto de fui estudar em outro país. Então, quando isso tudo passou pela minha mente, foi uma coisa muito incrível, eu realmente me senti muito feliz. Qual foi a primeira impressão que eu tive? Bem, o idioma é fácil de entender. Como o professor Hércules já tinha falado, o português é uma evolução do espanhol, a gente entende, mas eles não, eu realmente pude vivenciar isso. Como foi para eu me comunicar? Bem, isso foi muito difícil, porque além do português ser complicado para eles entenderem, o pior de tudo é o sotaque carioca. Eles não me entendiam de jeito nenhum. Chegava a menina de Minas Gerais, depois que eu conheci os brasileiros na reunião, ela falava... Tudo bem que ela já tinha tido estudo, mas ela falava, e eu sentia que eu falava melhor que ela, só que o pessoal entendia. Quando eu ia falar a mesma coisa, o pessoal, que eu não tô entendendo. O pessoal da Bahia, tinha uma menina da Bahia, que ela era 3 vezes pior do que eu. Ela falava, o pessoal entendia. Ai, que ódio que me subia. Foi sorte, porque eu cheguei lá, eu tava morando com uma colombiana, ela tinha a maior paciência comigo, foi ela que me ensinou no início. Eu tenho uma facilidade para idiomas, eu tenho mimetismo. Tanto que quando eu saía na rua, o pessoal me perguntava: você é da onde? Da Colômbia? Por causa do sotaque que eu pegava dela. E depois que eu fui comecei as aulas com o pessoal, aí que eu peguei o sotaque deles. Isso foi o que eu esperava? Não, 1000 vezes melhor. Como eu falei, eu acabo antes criando expectativa demais e às vezes me decepcionando. E então nesse ponto eu me segurei. E me fez até bem, porque para cada lado que eu olhava era uma maravilha diferente que eu via. Eram pessoas educadas, era o lugar lindo, a cidade bem cuidada. E uma coisa que eu vi e falava antes de ir, viajar é trocar a roupa da alma. Beleza, achei a frase muito bonita, mas lá eu vivenciei isso. Foi muito bom. O que eu trouxe de lá, trouxe, sem dúvida alguma, experiência. Experiência porque além da melhora acadêmica, também a melhora profissional, a melhora pessoal, social, porque eu sempre fui muito introvertido.
Lá não, lá eu me joguei, eu fui com a cabeça solta pra me jogar. Tanto que os meus amigos, eu contava, aconteceu isso, Fabrício, era pra você essa viagem. Porque eu fui, peguei ônibus mesmo sem medo, os motoristas tinham também muita paciência, perguntava, né, não tinha problema que a gente não resolvesse. A gente me joguei mesmo e voltei com muitas experiências, falando de como era o lugar, falando de como eram as pessoas, falando sobre tudo. Muito bom, e uma coisa que o professor Hércules falou antes da gente ir, que eu até acreditei, mas lá eu pude concretizar. De tudo que você vai trazer do intercâmbio, as amizades vão ser a melhor coisa.